Bem, meus amigos do canal Roberto Henrique TV, estamos aqui fazendo esse vídeo para falar sobre um assunto que eu resolvi me pronunciar também sobre esse assunto, por ser um canal também um canal cristão que traz conteúdos cristãos e que defende a ideia, a ideologia cristã. Bom, o que aconteceu foi que um cantor chamado Johnny Hooker, ele aí num dos seus shows falou, né, em relação a uma peça teatral, defendendo uma peça teatral aí que foi encenada, né, tava para ser encenada aqui em Garanhuns. Primeiro foi proibida, depois foi permitida encenar em outro lugar. Que dizia a peça que encenava que Jesus era um travesti. Ele era encenado mostrando a vida de Jesus assim, falando isso, e ele defendeu isso dizendo que Jesus era travesti de uma forma bem escrota mesmo. Algumas pessoas da multidão repetiram, outras pessoas vaiaram, e ele foi mais grosso ainda para quem vaiou, dizendo que mandou realmente, enfim, falou um nome bem feio lá para as pessoas. E o que aconteceu foi que esse cantor teve um advogado que disse que ele deveria ser preso, né? Entrou, fez eu acredito que fez um BO, prestou queixa mesmo, para que ele fosse preso, baseado na lei. E eu vou até ler agora aqui, de acordo com o site aqui, falar quem foi o advogado. O advogado Getro Ferreira, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, prestou queixa dizendo que o artista ofendeu os cristãos, infringindo as leis penais, alegando que as pessoas que professam a fé cristã têm a pessoa de Jesus Cristo como uma pessoa do sexo masculino heterossexual. Qualquer afirmativa diferente desses dogmas é considerado uma ofensa à fé cristã. Disparou ele, alegando ainda que se baseia no artigo 20 da Lei Federal número 7.716. E ainda tem outro. Segundo a lei, quem pratica, induz ou incita, a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional está sujeito a uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Já segundo, isso que eu devo dizer, já tem outro também, outra lei. Já segundo o 280 do Código Penal, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença, que foi o que ele fez, ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pode levar de 1 mês a 1 ano de detenção ou multa. Então foi isso que aconteceu. O advogado não deixou passar barato, né, esse advogado, e também o pessoal, a ordem dos pastores, né, inclusive no WhatsApp estava vendo um pastor falando e dizendo que nós que somos cristãos, as pessoas que são cristãs, devem se pronunciar também. E ele estava entrando na justiça contra esse cantor, né? A peça que estava falando sobre isso, não vou nem falar o nome da peça que já é uma ofensa, foi proibida, né? Depois foi permitida porque disse que a prefeitura poderia pagar uma multa de 50 mil se a peça não fosse permitida, e ela vai acontecer mesmo, e aqui em Pernambuco. Bom, mas voltando para o caso do cantor, o que acontece aqui no Brasil, que é um país cristão, tem leis, né? Tem leis que protegem o cristianismo, por ser um país cristão, e a maioria das pessoas apoiam o cristianismo. Então o que acontece é que muitas vezes essas pessoas que, como esse cantor,
que é homossexual, não estou dizendo que são todos, né? Mas que cantores, esse como essa pessoa que é homossexual, que lá no show a intenção dele, ele mesmo falou, os conservadores não passarão. Ele falou realmente com a intenção de ofender quem era cristão mesmo, e os conservadores. Ele teve a intenção de ofender mesmo, falou contra isso. E esse tipo de pessoas, por exemplo, eles querem muitas vezes ter direito de tudo, mas não querem respeitar o direito do próximo, né? Hoje tem direito para tudo em relação ao homossexualismo, para defender. Inclusive queriam fazer uma lei para até se pregasse contra o homossexualismo, usando a palavra de Deus mesmo, seria crime, ou tinha que ser preso por homofobia. Não vingou essa lei, mas isso eles estavam querendo fazer. E quando é o direito da outra pessoa? Eles não querem ser ofendidos, mas querem ofender, né? Estou dizendo que são todos, porque não são todos homossexuais. E a palavra de Deus diz que devemos amar, que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, nem todos são assim, mas tem gente que não quer respeitar o direito do próximo, né? O direito dos cristãos, mas quer que eles não sejam de jeito nenhum ofendidos, né? Dificilmente você vai ver um cristão ofendendo um homossexual, dificilmente. O que acontece é que muitas vezes eles entendem como ofensa, como por exemplo uma pregação, mas dificilmente você vai ver. Agora, se por exemplo isso fosse contra os muçulmanos, no caso de Maomé, né? Você não vai ver, dificilmente você vai ver um desses homens falando contra Maomé. Não vai ver. Porque, como foi aquele jornal lá que foi falar contra Maomé, eles foram lá e assassinaram. São realmente extremistas. Mas os cristãos não vão fazer isso. Vão ficar, o que mais que pode fazer é falar, como uma pessoa que eu estava vendo no canal, falar no campo das ideias mesmo, defendendo, né, o cristianismo, né, indo contra coisas como essas, mas vai ficar por isso mesmo, apesar que a lei apoia, né, tem cristãos aí como a Ordem dos Pastores que estão indo tentar defender o cristianismo na lei mesmo. Então ainda tem isso, né? Mas o que acontece é que, por exemplo, o que eu quero dizer para finalizar esse vídeo, não ficar muito longo, é que mesmo que os cristãos defendam, vão à defesa do cristianismo, na defesa de Deus, em defesa de Cristo, eu quero dizer que Deus não precisa das pessoas, não precisa dos cristãos. Ele mesmo se defende. Em casos como esse, eu tenho certeza que Deus tomará providência em relação a isso. O próprio Deus fará a sua defesa, né? Na história nós vemos pessoas que foram contra Deus, falaram coisas contra Deus e sempre Deus deu a resposta. Deu a resposta de uma forma, vamos dizer assim, dando a consequência daquele erro daquelas pessoas, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Então, eu quero dizer a você que é cristão, que mesmo que você fique chocado com isso, não se preocupe, porque o próprio Jesus tomará providência em relação ao seu nome. Ele não vai se deixar escarnecer. Então, como uma história que eu ouvi, né, e que foi verdade mesmo, entre várias, né? Eu só vou dizer essa como exemplo. Uma menina chegou e disse assim, a mãe dela disse assim: vá com Deus, minha filha, Deus lhe acompanhe. E ela disse assim: só se ele for no porta-malas, porque aqui no carro já está cheio, já está lotado.
Aconteceu que aquele pessoal sofreu um acidente, né? Tinha até a foto do carro, estava totalmente destruído. No porta-malas tinha ovos, uma bandeja de ovos, estava totalmente intacto, enquanto todas as pessoas do carro ficaram praticamente destruídas, né? Faleceram porque zombaram de Deus. E no porta-malas os ovos estavam intactos. Então são histórias como essa que mostram que Deus não se deixa escarnecer. Então você não precisa ficar preocupado nem furioso por causa disso, né? Já que a lei apoia esses cristãos que estão tomando essa providência, estão entrando na lei contra esse cantor. Mas eu quero dizer a você que não fizer nada também não está fazendo errado, porque Deus mesmo tomará providência. Não precisa você mover nada, né? Só pregar o evangelho mesmo. Não precisa você mover um dedo, que Deus tomará providência em relação ao seu nome. Então era isso, esse vídeo que eu queria passar para você, já que a gente é um canal cristão, mesmo que a gente traga um conteúdo aqui ou lá que não é voltado totalmente ao cristianismo, mas a gente faz conteúdos cristãos, né? Então a gente resolveu se pronunciar contra isso e mostrar o que aconteceu em relação a esse caso, né? Contar sobre o que estava acontecendo aqui em Pernambuco, por exemplo, e em relação a esse cantor, sobre esse caso. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo do canal. Até logo!